Olá, pessoal, bom dia. Que Deus nos abençoe nesta quinta-feira. Iniciamos mais um devocional à boa parte. O capítulo 3 de Mateus nós vamos concluir neste devocional. E eu quero pedir a você que tem se beneficiado de alguma maneira por meio deste canal, por meio deste conteúdo, que deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e, principalmente, compartilhe com os seus amigos para que eles também possam aprender de forma correta a palavra de Deus. Nós vamos hoje completar o capítulo 3 do Evangelho segundo Mateus. Ontem nós falamos na primeira parte do capítulo 3. Nós falávamos sobre o reino dos céus está próximo, os dois sentidos desta expressão próximo, desta palavra próximo. Falávamos também que o batismo nas águas, ele só é válido quando a pessoa de fato está arrependida, quando ela produz frutos de arrependimento. Falávamos também ainda sobre o batismo que nem todo batizado é salvo, mas todo salvo, ele é batizado, como o Senhor Jesus nos ensinou. Quem crer e for batizado será salvo, mas tem que crer primeiramente. Falávamos também da diferença do batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo, que o Senhor Jesus nos ensinou. Bem, eu não vou entrar em detalhes porque está tudo aí no episódio anterior. Inclusive, eu vou deixar aqui abaixo na descrição o episódio anterior. Vamos então à nossa leitura de hoje, Mateus capítulo 3, versículo 13. O texto sagrado diz: Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Mas João se recusava, justificando: Sou eu quem precisa ser batizado por ti? E tu vens a mim? Jesus, entretanto, declarou: Deixe assim por enquanto, pois assim convém que façamos, preste atenção agora, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Então, quando o Senhor Jesus foi até João Batista para ser batizado por ele, João Batista ficou constrangido, ficou confuso e falou assim: eu é que deveria ser batizado pelo Senhor, o Senhor quer que eu te batize? Que pecado há no Senhor? Quem sou eu? Eu acabei de afirmar, meu Senhor, há pouco, que eu não sou digno nem de desatar a sandália dos teus pés. Por que eu devo batizá-lo? E Jesus explicou por que ele precisava ser batizado. Para cumprir toda a justiça. Mais para frente nós vamos entender que o Senhor Jesus, ele é o cumprimento das profecias e o cumpridor da lei. Todas as profecias convergem em Cristo. Ele é o cumprimento das profecias. Só que ele também é o cumpridor da lei. Aliás, o único que cumpriu toda a lei. Em tudo o Senhor Jesus foi tentado, mas em nada ele pecou. Você sabe que uma pessoa, para ser aprovada diante de Deus, para ser justa aos olhos de Deus, para ser digna de entrar no céu, era necessário que ela cumprisse toda a lei. Ela não poderia desobedecer nenhum mandamento em toda a sua vida. O que, obviamente, era e é impossível. Aí é que surge o dilema. Como o homem poderia ser salvo se, para ser salvo, era necessário que ele cumprisse toda a lei? E nenhum homem conseguiu cumprir toda a lei. Por isso que Paulo afirma em Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas o Senhor Jesus, ele vem a este mundo sendo, como eu falei no capítulo 1,
100% Deus e 100% homem, e cumpre toda a lei, cumpre toda a justiça, cumpre tudo que a lei ordenava. Ele foi o único que conseguiu. Por isso que o termo justificação pela fé é importante. Por isso que o assunto justificados, pois mediante a fé, é tão importante. Porque uma vez que o homem não pode entrar no céu pela sua própria justiça, uma vez que ninguém conseguiu cumprir toda a lei, só existe uma maneira do homem entrar no céu, que é sendo justificado por meio do Senhor Jesus. Deixa eu explicar para você em termos práticos. O Senhor Jesus, ele cumpriu toda a lei, logo, ele foi o único justo a pisar nesta terra. O único 100% justo foi Jesus. Mas olha que interessante. Quando ele morre na cruz, ele é castigado como se ele tivesse cometido todas as transgressões possíveis. Ele faz tudo certo e sofre como se tivesse feito tudo errado. Ele cumpre a lei, mas é castigado como o maior infrator da lei. Isso acontece na cruz. Tudo que Deus exigiu do homem, Jesus fez. Mas Deus pune Jesus como se ele tivesse quebrado toda a lei. E Deus fez desta maneira para providenciar a um homem um meio de salvação. E no que consiste a justificação pela fé? Quando eu, pecador, você, pecador, nós, pecadores, ouvimos o Evangelho, ouvimos a palavra de Deus, o Senhor produz em nós a fé. E quando depositamos toda a nossa fé em Cristo, no que Cristo fez e no que Cristo sofreu em nosso lugar, quando eu creio e confio de todo o meu coração que Cristo cumpriu toda a lei e recebeu todo o castigo, logo, Deus pega toda a culpa que havia em mim e imputa e acredita e atribui a Jesus na cruz. E ao mesmo tempo ele pega toda a justiça de Jesus, uma vez que ele cumpriu toda a lei, toda a justiça de Jesus, e imputa neste homem que crê em Jesus. É como se fosse uma troca. O meu pecado foi para a conta de Jesus. E a justiça de Jesus foi para a minha conta. Isto é ser justificado. Sugiro você a leitura de Romanos para que você entenda com mais clareza. Então, por isso que Jesus foi batizado, para cumprir toda a justiça, para cumprir toda a lei, para fazer tudo que o homem deveria fazer. Porque só assim ele poderia justificar o ser humano. Só assim ele poderia ser justo e justificador daqueles que creem em sua palavra. E é por isso que eu reitero aqui algo que eu disse alguns devocionais atrás. Todo ser humano precisa de Jesus para ser salvo. Desde do assassino ao homem da conduta exemplar. Ambos precisam de Jesus. Porque ambos, em graus diferentes, em níveis diferentes, pecaram, quebraram o mandamento de Deus. Logo, não podem ser salvos, senão por meio da fé em Jesus. Eu oro a Deus para que, de alguma forma, isso tenha ficado claro no seu entendimento. E lhe peço algo, lhe sugiro algo. Se você não tem a certeza da sua salvação, e isso acontece por duas razões, abrindo parênteses, ou é porque você vive uma vida do jeito que você quer, você vive uma vida entregue ao pecado, entregue a este mundo, não se arrependeu ainda. E essa dúvida com respeito à salvação também acontece
Porque, apesar de você ter se arrependido, crido em Jesus e viver uma vida completamente não, né, que é impossível, mas uma vida, na medida do possível, uma vida honesta, justa, você tem confiado nisso, no seu mérito, na sua justiça, nas suas boas obras. E na sua cabeça, você vai ser salvo porque você faz as coisas certas. Por isso que você tem dúvida da salvação. Porque em algum momento você vai pecar. Em algum momento sua consciência vai ficar suja. E aí você vai viver naquele loop infinito. Agora estou salvo, agora não estou mais salvo. Agora estou salvo, agora perdi a salvação. Mas quando você deposita sua fé e confiança em Jesus e você faz de Cristo a segurança da sua salvação, então, uma vez que você se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus de todo o coração, você descansa na certeza de que você está salvo. E quando você pecar, você não vai ficar com dúvida da salvação. Porque você vai se lembrar do que João disse: filhinhos, não pequeis. Todavia, se alguém pecar, saiba que há um advogado junto ao Pai. E uma evidência de que você foi salvo é que o seu estilo de vida não é mais o pecado. Você pode pecar, você acaba pecando, você acaba errando, mas já não é mais o seu estilo de vida. Tá certo? Então, corra para os braços de Jesus, você que tem dúvida da sua salvação. Se arrependa dos seus pecados, ou uma vez que você já se arrependeu, fale para Jesus: Senhor, eu deposito a minha fé no que o Senhor fez por mim. Porque somente por meio do teu mérito, da tua justiça, Pai, eu poderia entrar no céu. Tá bem? Então ficou claro porque que Jesus batizou? Para cumprir toda a justiça. Versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então não era uma pomba, era como pomba vindo sobre ele. E em seguida uma voz dos céus disse: Este é meu filho amado, em quem eu muito me agrado. Então o Senhor Jesus batizou nas águas para cumprir a justiça e recebeu da parte do Pai o Espírito Santo. E todo aquele que crê no Senhor Jesus de todo o coração passa a pertencer a Cristo e logo possui o Espírito de Cristo. Pois disse Paulo que se a pessoa não tem o Espírito de Cristo, é porque ela não pertence a Cristo. Logo, os que pertencem a Cristo têm o Espírito de Cristo. E a prova disso, a evidência disso, não é um determinado dom, seja ele de línguas ou qualquer outro, mas é a regeneração, a transformação, a mudança do interior. Não é a mudança do comportamento, mas a mudança do interior. Pois, como eu disse, aquele que está em Cristo, disse Paulo, nova criatura é. Então, repare nessa afirmação do Senhor com respeito a Jesus no versículo 17. Este é o meu filho amado em quem muito me agrado. Então, lendo essa afirmação de Deus, a gente percebe o quanto ele ama Jesus, mas também o quanto ele nos ama. Porque ele pegou o seu filho amado e o castigou naquela cruz para que nós pudéssemos ser livres de toda a condenação. Sabe, pessoal, você não pode medir o tamanho do amor de Deus por você pelas bênçãos ou a falta das bênçãos na sua vida. Às vezes você pensa assim: poxa, será que Deus me ama? Eu não tenho um carro bom, eu não tenho uma casa boa, eu ainda não me casei. Será que de fato Deus me ama? Meu corpo ainda está doente. Poxa, será que de fato Deus me ama? Tantos problemas acontecendo na minha vida. Tem uma canção que diz assim: se quer ser amado, olhe para a cruz. A prova de que Deus te ama é a cruz. Ele pegou o filho amado dele e entregou na cruz. Moeu Jesus na cruz. Como diz em Isaías 53, ao Senhor agradou moê-lo. Essa é a prova de que Deus ama você. Essa é a prova. Uma bênção
ou uma bênção, a falta de uma bênção não quer dizer nada com respeito ao amor de Deus por você. Nada. O problema é que no evangelho deturpado, especialmente na teologia da prosperidade, a condição espiritual de uma pessoa é medida pelo que ela tem ou pela qualidade de vida que ela possui. E está errado. Está totalmente errado. Tem muita gente rica, muita gente bonita, muita gente saudável, muita gente com uma família linda, com um casamento assim maravilhoso, que não tem nada de Cristo. Enquanto tem muitas pessoas que têm uma vida simples, uma vida pacata, mas tem Cristo. E quem tem Cristo tem tudo. É com essa reflexão que eu encerro o capítulo 3 do Evangelho de Mateus. E no próximo devocional, nós vamos entrar no capítulo 4, começando pela tentação de Jesus no deserto. Vai ser imperdível, não perca. Tá bem? Então nós vamos orar. Como eu pedi no vídeo anterior, peço agora, depois que você assistir, assista outra vez, vai anotando, vai meditando, vai refletindo, lê, relê. A Bíblia que eu uso é a Bíblia King James, e é uma Bíblia que eu indico, uma Bíblia de estudo. Se você quiser adquirir uma, faça isso, vai ser muito bom. É um investimento que você vai fazer para toda a sua vida. Uma Bíblia muito boa para estudo. E caso você queira tirar alguma dúvida, algo não ficou claro, ou então você discorda de algo, você pode tanto colocar no comentário ou me mandar um WhatsApp. Nós vamos deixar aqui o WhatsApp e também o Instagram. E vou deixar também o link dos devocionais anteriores, tá bem? Só uma observação, um detalhe. Hora ou outra eu desvio o foco, estou olhando aqui para a câmera e olho aqui para o lado, é que eu estou olhando aqui a câmera da igreja. A gente está aqui na igreja gravando devocional e a gente fica atento aqui, ver se algum membro entra. Tá bem, pessoal? Então, vamos fazer a oração. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nos achegamos a Ti e eu me lembro do que Paulo afirmou, que o amor de Cristo nos constrange. Pai, como prova do Teu amor por nós, o Senhor pegou o Teu Filho amado e o entregou na cruz para nos salvar. Louvado seja aquele que cumpriu toda a lei, que cumpriu toda a justiça, mas padeceu como o maior dos injustos, como o maior dos transgressores. Tudo isso para nos salvar. Pai, se alguém tem nos acompanhado, contudo ainda não estão em Cristo, não foram tocados, não foram convencidos, eu peço a Ti, faça essa obra, Pai, pois só o Senhor pode. E aqueles que já foram, aqueles que já pertencem a Ti, fortalece, dá um novo ânimo. Pai, eu peço que o Senhor nos guie no dia de hoje, nos dê sabedoria, não nos deixe cair em tentação, Pai, e que a bondade e misericórdia do Senhor possa nos seguir no dia de hoje. É o que pedimos, oramos e agradecemos. E todos digam amém e graças a Deus. Deus abençoe e até o próximo devocional.